Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Meu nome é Sil Novaes e hoje eu estou aqui no meu canal Brilha Estrela para compartilhar com vocês um insight muito bacana que eu tive de uma consciência que me veio e eu acessei uma crença central que eu tinha que me trouxe muita clareza e eu quero compartilhar isso com vocês porque pode ser de contribuição para vocês também, né? Eu adotei o Access Consciousness há mais ou menos um ano e meio atrás e eu não uso só as ferramentas por usar, eu uso dentro do meu funcionamento e dali eu vou encaixando as ferramentas dentro de mim e, e isso vai me trazendo muita clareza e muita consciência, né? E eu vou elaborando as consciências que eu estou acessando através das ferramentas. Então, muito bacana essas ferramentas, ela é de muita contribuição. Então, quando eu entrei no Axis, que eu comecei a observar as pessoas falando, eu tô mudando isso, eu tô criando mágicas na minha vida, eu tô criando uma realidade diferente. Realmente eu falei, uau, isso é verdadeiro, porque eu já uso, eu já sou a mágica, eu já faço, eu sempre tive facilidade em criar as coisas. Então eu falava assim, eu acredito nisso porque eu já faço isso sem as ferramentas. Aí eu falei, imagina agora que eu tô adotando essas ferramentas, né? Eu vou para o espaço que eu escolher, né? Com muito mais facilidade, porque até eu via as pessoas falando, eu não conseguia isso, eu não fazia isso. Eu falava assim, não, mas eu já sou isso, né? Que mais é possível agora adotando essas ferramentas? Então, eu fiquei maravilhada assim com as ferramentas, falei, quanta contribuição. Só que daí eu falei, porque eu adotei, porque eu tinha um interessante ponto de vista que eu já tinha chegado assim num limite que eu não passava mais daquilo. Então realmente eu pedi para o universo atualizar uma ferramenta e veio o Access Consciousness, né? Eu falei, então agora com a ferramenta eu vou muito além. Só que daí eu comecei a observar que eu criei uma resistência muito grande aí na minha vida. Ao invés de eu ir muito além, eu comecei a criar uma resistência enorme. Aí eu comecei a acessar muita consciência e não sabia o que fazer com ela. E meio que buguei. Aí veio a pandemia e eu, lógico, usei a pandemia para dar uma bela desculpa e dar um respiro aí, porque eu não estava compreendendo mais, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a correr minhas barras, minha consciência começou lá quando eu comecei a correr as barras, né? Só que assim, no meu interessante ponto de vista, a consciência, ela nunca é a verdade, ela nunca é revelada totalmente de uma vez. Você vai acessando isso. Você vai acessando, né? Até você ter clareza de tudo aquele ponto de vista ali que você chega na crença central. Por que eu falo crença central? Porque se você tem uma crença que está lá no nosso inconsciente, né? O que nos move é o que está no inconsciente. E da consciência toda nossa, né? Nós só temos 5% de acesso. Então a gente só tem 5%. Então se você faz uma escolha aqui, pela tua consciência, pela tua clareza, por tudo que você está observando aqui, mas você tem uma crença central dentro do 95% que você não tem acesso, você não vai conseguir atualizar, né? Por isso a gente fala lá no Axis, que lugar eu não estou disposta ainda a receber. Provavelmente você está conectado àquela crença central e enquanto você não conseguir fazer com que ela venha à tona e você faça uma nova escolha em cima dessa crença, você não vai conseguir atualizar a realidade que você quer, a escolha que você escolheu. Então, quando eu comecei a correr minhas barras, eu tive uma percepção. Eu comecei a observar que parecia que as pessoas em torno de mim eram menores, estavam menores. E eu falei assim, gente, o que tá acontecendo? Né? Eu falei, não, acho que é só impressão. Aí, eu fui eu saí, encontrei uma amiga que eu não via ela há uns 5 anos. E eu falei, olha, acho que é minha amiga. Aí eu falei, não, acho que não, ela era mais alta, acho que não é ela não. Menina, quando eu me aproximei, era ela. Aí eu falei, amiga, parece que você tá menor, o que aconteceu? Aí ela falou assim, não tô menor, tá doida? Eu falei, é mesmo, né? Tô doida. Eu falei, tá.
consegui, né? Aí, eu fui atender uma paciente minha, que eu sou fisioterapeuta, e ela tem a maca dela. Ela tem a própria maca dela. E aí eu cheguei lá, ela falou assim, Sil, vai indo lá no salinha de massagem, que eu vou tomar uma ducha. Falei, tá bom. Gente, vocês não acreditam. Quando eu cheguei na sala dela, a maca era muito baixinha. Eu falei, oi? Não, agora eu tô doida de vez. Porque enquanto eu tava associando as pessoas, podia ter, um dia a pessoa tava de salto, outro dia eu justificava assim, né? Ah, às vezes tava de salto, hoje não tá, e por isso ela dá a impressão que tá mais baixinha, mas ali na maca. Aí eu falei, bom, deve ter um regulador, né? Aqui a Mara abaixou. Aí eu fui olhar, não tinha regulador. Aí eu falei, não, então ela cortou as pernas da maca, porque não é possível. Que eu nunca vi, eu já atendi ela há uns 3 anos e eu nunca tinha percebido o tamanho daquela maca, a altura. Aí fui lá no banheiro e falei, querida, você cortou as pernas da maca? Ela falou, não, Sil, é a mesma maca, o mesmo tamanho que você sempre usou. Falei, não, agora o que está certo em mim sobre isso, que clareza eu posso ter aqui. E aí eu tive a clareza de que, na realidade, eu tinha um ponto de vista que eu era tão criança, tão baixinha, tão pequenininha, que tudo era enorme. Sabe criança, quando é bem pequenininha e ela olha, parece que tudo é gigante. A criança tem essa sensação. E como eu estava correndo nas minhas barras, a Barras limpou esse ponto de vista, dessa consideração que eu tinha inconscientemente, e eu comecei a enxergar a realidade realmente como ela é, né? Além disso, eu me alonguei, eu saí daquele espaço que eu era desse tamanhinho e fiquei do meu tamanho normal. Então eu comecei a observar tudo do tamanho que é, realmente. Por isso que eu achei estranho. E tá, então aí continuei seguindo, né, no Axis, usando as ferramentas, usando os processos. E aí eu comecei, ao invés de criar além do que eu já tinha criado e criar uma realidade além, eu comecei a perceber que eu comecei a criar muita resistência. Muita resistência. Falei, uau! E agora? Aí eu buguei. Gente, eu buguei porque eu acessei muita consciência e eu não sabia o que fazer com aquilo. Aí eu peguei e veio a pandemia e tudo mais. Eu falei, vou dar um tempo nos cursos, né? E já aproveitar para justificar que é por causa da pandemia, né? E aí tá, entrei nesse espaço e fiquei ali, mas não desisti de mim, continuei percebendo, continuei me buscando, né? Pedindo mais consciência e porque assim, não adianta só você ter consciência, você tem que elaborar essa consciência para você poder fazer uma escolha nova ali em cima. Porque se você entra em contato com a consciência e entra em julgamento disso, eu sou isso, você foge. Agora, se você começa a elaborar ela e fazer uma escolha, aí você faz uma escolha em cima dessa consciência, tá ok. Isso eu adotei lá, sei lá quando, nem como, mas eu não escolho mais ficar nesse espaço. Ali você muda essa crença central que você tem. Porque se você tiver a crença central, mesmo que você faça escolha, você não atualiza essa escolha, porque a crença central vai te puxando. E mesmo que você consiga mudar ali temporariamente aquela realidade, aquela escolha central vai te chamar de volta para ela, porque é ela que vai estar regendo a tua vida. Você entende? Quando, por exemplo, quando você tá muito acima do peso e você vai fazer uma dieta, que você vai mudar ali o teu peso corporal, por exemplo. Então, a medicina fala que as nossas células adipócitas, elas têm uma memória, né? E aí, o que a medicina sugere? Para você conseguir atualizar e ficar no peso que você está escolhendo, o que você tem que fazer? Você tem que fazer a dieta lá e ficar de 1 ano e meio a 2 naquele peso, porque daí vai dar tempo da célula memorizar o novo peso. Aí você não vai mais perder peso, você não vai mais ganhar peso, você vai se manter naquele peso, né? Exceto se você se descompensar e começar a comer tudo, mas a priori é isso. E
eu vejo dentro das nossas crenças a mesma coisa. Então, às vezes a gente faz uma escolha, a gente até atualiza ali, muda ali aquele momento, só que daqui a pouquinho você volta para a memória, porque a crença central você não modificou, entende? Então, o que eu falei, o que está certo em mim sobre essa resistência que eu não estou percebendo, e se eu percebesse mudaria tudo. E aí comecei a fazer perguntas e ficar tentando ir, mas eu não ia, eu tinha resistência. Aí comecei a fazer perguntas e cheguei num processo que ele fala assim, perco tudo para ter tudo de mim. Falei, que legal, vou fazer esse processo. E comecei. O universo aqui se requer para que eu perca tudo e tenha tudo de mim. Quando você faz esse processo, é lógico que você vai fazer o processo quando você está pronto para tomar aquilo, né? Quando você percebe se você já está pronto para ir para um patamar mais avançado aí de consciência. A minha vida virou um caos. Virou um caos. Eu tinha tido suspeita de Covid, eu acho que foi em julho, agosto, não sei, em agosto. E daí fiquei na quarentena, e não era, até descobri que não era, tem aqueles dias lá que tem que fazer o exame e tudo mais, não era, voltei a trabalhar e voltei, com 2 semanas que eu voltei a trabalhar, eu entrei em contato com uma pessoa que tinha coronavírus realmente, aí comecei a sentir sintoma, parei tudo de novo, então assim, minha vida financeira meio que virou um caos, né, começou a atrasar a conta, coisa e tudo mais, aí realmente eu estava com Covid, peguei o coronavírus. Aí tive que ficar mesmo fazendo a quarentena ali. E meu namorado veio do nada, terminou tudo comigo. Eu falei, universo, que está certo em mim sobre essas perdas, que caos que eu tô criando. Aí, tá, falei, mas eu vou ficar na pergunta. Continuei fazendo o processo, eu perco tudo para ter tudo de mim. Falei, agora que eu já tô no olho do furacão, eu vou até o fim. Eu não vou mais me abandonar no meio do caminho. Eu vou até o fim. Não me abandono. Não desisto, não me entrego. E aí fui. Aí, eu peguei e falei assim, agora eu quero, que clareza eu posso ter aqui, né? Que crença central que eu tenho que está me impedindo de criar a realidade que eu quero, que eu estou escolhendo. Eu estou escolhendo. E aí, comecei a ficar nas perguntas, comecei a fazer perguntas, e aí me veio uma clareza clara como o dia. Eu vou contar a história para vocês, embora o Axis fala, não fale história, não ouça histórias, mas essa história vocês vão entender o que eu quero passar aqui do meu insight. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu fiz um pedido pro meu avô. Como nós éramos de uma religião, de uma doutrina, saiu na época uma bibliazinha pequenininha, sabe? Menor do que aquelas bíblias grandes assim. E eu falei, vô, eu quero uma bíblia dessa. Aí meu avô falou assim, tá bom, o vô vai comprar pra você. Aí minha avó, ouvindo o meu pedido, falou, não vai comprar não, porque ela já tem bíblia, ela não está precisando de bíblia, ela nem lê a bíblia. Pra que você vai comprar uma bíblia nova pra essa menina? Só pra ficar aí. Minha avó não deixou o meu avô comprar. E aí eu fiquei chateada ali, mas não dei muita significância. Fui lá e falei assim, olha Deus, nós vamos ter que conversar. Porque eu não tenho mais para quem pedir essa Bíblia, só para o Senhor. E interessante porque dentro dessa doutrina, eles têm um ensinamento que eu acho muito bacana, que é de conversar com Deus e de você ter uma comunhão com Deus e de você fazer pedidos que tudo que você pede para Deus, Deus escuta, né? Deus vai te atender. Só você ter fé. Né? E eu aprendi aquilo e achei, falei, então vou conversar com Deus, vamos conversar, Deus, eu sempre tive esse negócio, vamos conversar, Deus. E daí eu peguei e falei, Deus, eu só tenho o Senhor agora e eu escolho essa Bíblia. E aí, passaram-se uns dias, minha mãe veio nos visitar, né? No caso, eu morava com os meus avós. E me trouxe uma Bíblia, pequenininha, do jeito que eu queria. A minha mãe não era da religião.
Então, por isso eu já nem fui pedir pra ela. Quando eu fiz o pedido pra Deus, eu falei, não posso nem pedir pra minha mãe não vai na igreja. E a minha mãe tinha um bar, né? Minha mãe chegou e contou outra história. Minha mãe tinha um bar e chegou um homem lá que estava sem dinheiro e falou, olha, dona, eu só tenho essa Bíblia, a senhora pode trocar por uma bebida? E minha mãe fez a barganha com ele, pegou a Bíblia e deu a bebida que ele queria. E foi lá e atualizou. Quer dizer, a criança, ali eu entendi uma coisa, que quando eu pedia qualquer coisa, eu não precisava pedir para ninguém, era só eu pedir para Deus. Foi um ponto de vista que eu comprei muito interessante, né? Então, dali eu entendi que qualquer coisa que eu quisesse, era só eu pedir. Então, com esse ponto de vista que eu adotei, depois dessa mágica que eu criei uma realidade muito além. Minha vida foi muito fácil daí, porque assim, tudo eu buscava, tudo eu pedia e eu atualizava rápido, né? Porque quando você tem uma crença dessa central, uau, que bacana, né? Você não precisa entrar no desespero, tá no sufoco, pede. E realmente minha vida foi assim, eu criei uma realidade muito além da realidade da minha família, né? De prosperidade financeira e tudo mais. Só que você não tem só uma crença, né? Você tem muitas crenças. E aí eu percebi que eu cheguei num patamar onde eu não passava daquilo. Eu só ia até aquilo, não ia além. E quando eu entrei no Axis, que eu pensei agora com as ferramentas eu vou muito além, eu percebi que eu entrei na resistência. Então eu comecei a fazer perguntas em cima disso. E daí me lembrei dessa história, né? E ali, o que eu compreendi? O que estava por trás dessa crença central. Lá, não, Sil, você vai falar que essa crença é ruim? Não, não é. Não é. Só que o que está por trás dela pode ser. Porque quando eu entrei no Axis e comecei a acessar muita consciência, o que o Axis traz para você? Você é a criadora da tua realidade. O lema do Axis é: você vai se empoderar de você para acessar o que você já sabe. Já tá tudo aí dentro de você. Você só vai lembrar disso e tomar posse de quem você realmente é. Então, dentro da crença central que eu tinha, que era de uma criança de 10 anos, o que eu coloquei? Que Deus escolhia por mim, que Deus fazia por mim. E não era eu a criadora. Então, tudo que era toda a criação que eu fazia, que era, olha, legal, atualizei isso, ai, gratidão, universo, gratidão, Deus. E tudo que eu criava, que também não era de muita contribuição, eu também associava quem a Deus, porque Deus que quis, assim. Você entende? Então, a minha crença ali estava arraigada nisso. E quando o Axis me traz, usando as ferramentas, ele me traz a consciência de que eu sou a minha criadora, opa, não, eu não sou a minha criadora, quem é meu criador é Deus. Você entende a crença ali? Por quê? Porque é muito mais fácil ficar nesse ponto de vista, de que é Deus que te traz a bênção ou que ele, de repente, te põe ali no cantinho da disciplina para você pensar melhor, né? Eu não sou responsável por mim, Deus que é. E isso te tira totalmente o teu poder de criação. Porque daí você não tem responsabilidade, você age como quem? Uma criança. Como uma criança. E quando eu comecei a perceber isso com acesso à consciência, eu queria fugir e resistir. Né? Porque agora vou ser responsável por mim? Meu Deus do céu. Para mim, dentro daquela consciência que eu tinha e daquela crença que eu tinha adotado, era muito mais fácil a responsabilidade ser de alguém que não eu. Então, o Axis me trouxe essa consciência e eu buguei. Só que daí, quando eu compreendi, que eu tive clareza disso, porque lembra, lá quando eu comecei a correr as barras, eu comecei a perceber que eu saí desse espaço de ser desse tamaninha. Então, tava trabalhando essa consciência aí. Porque se eu tô pedindo mais dinheiro, se eu tô pedindo mais relacionamento, se eu tô pedindo não sei o que,
uma criança escolheria e o que uma consciência adulta escolheria. Porque daí quando eu entendi que eu tinha essa crença, eu fiz essa pergunta. Deus não tem ponto de vista nenhum se você cria a partir de uma consciência adulta ou de uma consciência infantilizada. Ele não tem ponto de vista, é livre-arbítrio. Só que, aí eu fiz a pergunta, o que uma criança de 8, 9, 10 anos escolheria para a vida dela e o que uma adulta de 40, 43, 42 escolheria para a vida dela? Você compreende? No processo de criação, isso não faz diferença nenhuma. Só que na escolha faz. Porque o que uma criança escolheria e o que uma adulta escolheria? Qual é a necessidade de uma criança e qual é a necessidade de um adulto? Realmente. Você entende? Porque a consciência infantilizada, ela vai estar assim, eu faço porque eu tenho alguém que é responsável por mim, que vai responder por mim. A consciência adulta, não. Eu crio aqui o que eu escolho, mas eu respondo por mim. Então, é muito fácil a gente ficar na consciência infantilizada que alguém vai ter que responder. E ali você tomar a consciência adulta e você responder, você entende? Você percebe? Então, todas as vezes que eu estou na consciência infantilizada, o que eu vou fazer? Ou eu vou ficar na submissão, ou eu vou fazer birra igual uma criança. Eu vou para uma dessas duas opções aí. Você entende? Então, eu quero, faz de conta, tomar as ferramentas de Access Consciousness, né? As ferramentas são maravilhosas, gente. Então, assim, tem uma ferramenta que chama permissão, que é um interessante ponto de vista. Então, trazendo essa ferramenta para dentro do meu funcionamento, quando eu estou na consciência infantilizada, eu jamais vou tomar essa ferramenta. Por quê? Porque quando eu vou entrar em estado de permissão, então eu tô lá num embate com alguém, a pessoa lá querendo defender o ponto de vista dela e eu o meu, né? E eu, na consciência infantilizada e usando essa ferramenta, o que eu vou fazer? Eu vou entrar em estado de submissão e não de permissão. Porque por usar a ferramenta, eu vou aqui na minha consciência falar, ok, interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista. Só que aqui dentro, não tô nada no interessante ponto de vista. Você entende? Então, eu entrei onde? Na submissão e não na permissão. Se eu estou na consciência adulta, que eu verdadeiramente sou, quando eu vou usar a ferramenta do interessante ponto de vista, onde eu vou entrar? Em estado de permissão. Eu vou falar interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista, aqui e aqui. Eu vou estar em paz aqui, porque é a partir de uma escolha adulta e não de uma escolha infantilizada. Você entende? Que você faz. Ou você nem consegue fazer essa escolha infantilizada aí de entrar na submissão e você entra no quê? Na birra. Aí você começa a bater boca, você começa a querer defender seu ponto de vista de qualquer maneira. Você entende a diferença de você estar na consciência? Então, eu comecei a perguntar, quantos anos tem quando você escolhe isso? Sabe? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem agora? Porque quando você acessa uma crença central, não é só acessar ela, você vai ter que estar o tempo todo atualizando isso na tua vida agora. Agora. Aí sim, você vai passar a ser aquilo, a tomar posse daquilo, a ser você. E você fazer escolhas dentro do que você escolhe, não dos pontos de vista que estão presos lá no teu inconsciente. Você não está disposto ainda, porque você não está disposto a ser adulto. Porque é mais fácil eu entrar na birra, porque ou eu fico de birra ou eu entro na submissão, aí vai depender da personalidade de cada um, sabe? Do nível de consciência e das porradas que vai levar da vida, porque tanto uma quanto outra consciência é horrível, tanto você tá na submissão quanto você está na birra, isso cria um monte de confusão aí nos relacionamentos do dia a dia, né? Então, assim, o que eu escolho
estar na consciência adulta ou estar na consciência infantilizada. Isso faz toda a diferença na tua vida. Então, o que eu compreendi e as resistências que eu tinha ali é de tomar que eu sou adulta e eu sou responsável por mim, pelas minhas escolhas, e não mais aquela criança que tinha 10 anos, que estava brincando de fazer mágicas. E sim, tá certo, naquela idade tá tudo perfeito. Mas quando eu cresço e eu continuo naquela consciência infantilizada, não é mais de contribuição. Porque realmente uma criança, ela não tem discernimento, ela não tem clareza do que ela quer brincar só. Ah, eu quero isso, mas não quero mais isso, e eu faço isso, porque tem alguém que vai estar respondendo por ela. E a gente cresce, fica com 40 anos, e daí a gente culpa Deus, né? Joga para Deus. No meu caso, eu joguei para Deus. Tem gente que vai achar alguém para responder por ela, tem pessoas que vai responsabilizar outras pessoas, porque não está na consciência adulta. Porque a hora que você se perceber aí, que consciência você está acessando, que talvez esteja nessa crença central como eu estava, aí você vai perceber tudo diferente, tudo grande. Você sendo a responsável pelas tuas criações, tanto as que são aquelas criações mágicas que você cria de mudar a realidade, quanto aquelas que você tá ali no embate e não vai. Não vai, porque daí você vai chegar num limite que você não passa daquilo. E aí ou você vai se conformar e vai ficar nisso, falar a vida é assim mesmo, e é assim que as coisas são, ninguém muda a realidade, ou você vai crescer e tomar posse de você e falar assim, ok, eu escolho, então que escolhas eu posso ter aqui? Eu estou escolhendo a partir da adulta que eu realmente sou, ou estou agindo a partir de uma consciência que eu fiquei presa lá de quando eu era criança? Entende? Observe. Use só a ferramenta do interessante ponto de vista para você ver se você entra em estado de permissão ou se você entra em estado de birra. Porque se você não está entrando no estado de permissão, ou você está entrando na submissão, ou você está entrando em estado de birra. E fazendo lá. E não está na consciência adulta. Então, o que o Axis me trouxe, né, além das mágicas, que realmente você cria mágica, mas eu já sabia brincar disso, interessante ponto de vista, é você ser adulto e ser responsável por você. Porque enquanto você não tomar posse de que você cria a realidade que você quer, enquanto você não ser responsável por você 100%, e não é só o Axis que fala que você é responsável por tudo que você cria, a psicologia faz isso, fala isso, a física quântica fala isso, outros autores de outras linhagens também afirmam a mesma coisa, você é responsável por você 100%. Por todo o tempo, porque a gente está criando, o processo de criação, ele é o tempo inteiro, o tempo todo. Então, a gente está criando tudo que está no nosso inconsciente o tempo todo. Então, quando você vai usar uma ferramenta que você vai acessar e vir à tona essa consciência, ali você pode fazer uma escolha diferente. Então, que escolha você pode ter? Pergunta. Eu estou escolhendo quantos anos eu tenho quando eu faço essa escolha. Observe o teu comportamento quando você estiver se relacionando com as pessoas. E seja honesto com você, não projeta para fora, projeta para você. O que está certo em mim sobre isso que eu não estou percebendo? Quantos anos eu tenho quando eu faço essa escolha? Né? E assim, o que eu compreendi é que a ferramenta das perguntas, ela é assim, algo que vai descortinar o que está no teu inconsciente. Porque no inconsciente a gente não tem acesso, a gente só tem acesso a 5%, como eu já disse. Só que com as perguntas você vai descortinando isso, vem à tona. Como veio essa consciência da criança que eu tinha adotado, né? E tinha permanecido nesse espaço infantilizado para criar e tirou totalmente a minha responsabilidade. Por isso que eu cheguei até certo ponto que eu não ia mais. Porque a criança ela tem uma visão só até ali, ela não passa disso. Então observe isso em vocês e veja que escolhas você pode estar fazendo a partir daí. Que escolhas? Quem eu sou? Quem está aí?
Quantos anos eu tenho? Vai fazendo perguntas, faça perguntas relacionado àquela situação que você está emperrado, que não está indo, que você vai ter muita clareza e muita coisa do teu inconsciente vai vir à tona. E quando você acessa isso, você entra num estado de saber. Não é nem de entender, é de saber. De saber, numa compreensão e num nível de clareza que você não tem dúvidas. Entende? Então é isso que eu queria falar para vocês hoje. E se esse vídeo for de contribuição, se inscreva lá no meu canal, passe esse vídeo para outras pessoas que você acha que pode ser de contribuição para elas também, tá bom? E se você quiser usar ferramentas aí que vai te ajudar a acessar teu inconsciente, que vai te ajudar a criar mágicas na tua vida, vem comigo, vem fazer o curso de barras, que é de muita contribuição tomar essas ferramentas, tá bom? Meu nome é Sil Novaes e eu sou facilitadora de consciência. Gratidão.